Eu queria fazer um desafio a ti, Fernando. Recentemente ou no decorrer das tuas pesquisas, dos últimos tempos, enfim, tu achou algum fóssil muito bem preservado dentro dessas características que tu colocou aí, químicas, que tu possa contar agora, pontualmente, e que a gente possa compartilhar no nosso perfil do Instagram imagens dele nos próximos dias. E aí contar ali no post exatamente esse desafio que eu estou colocando aqui, né? Tu tem algum exemplo bem pontual para nos compartilhar antes da gente encerrar esse episódio? Tenho sim. Na verdade, essa história que eu narrei dos mexilhões e das folhas foi decorrência de uma oportunidade que eu tive algum tempo atrás de fazer uma consultoria envolvendo o resgate paleontológico, né? Resgate de patrimônio paleontológico. Então, havia uma obra que estava sendo instalada lá na Amazônia, né? Na beiradinha da Amazônia, mas enfim, no norte do Mato Grosso, divisa com o Pará. E a função, enfim, por obrigação legal, a empresa contratada para fazer essa obra, ela é obrigada a fazer todo um levantamento biológico, né, de resgate de flora e fauna, etc., todo um acompanhamento de geógrafos e sociólogos e etc., enfim, para ver todo o impacto que a usina iria gerar, né, a obra da usina em si, porque a usina depois acaba diminuindo o impacto. E para isso, toda a área que seria alagada pelo lago, né, pela barragem da usina, precisaria passar por levantamento, sondagem e resgate arqueológico, mas havia também registro de certos fósseis do quaternário, da megafauna, tipo mastodontes, coisas assim, que levaram essa empresa a ser obrigada também a fazer o resgate paleontológico. A empresa que fez o trabalho arqueológico, como já tinha, né, uma certa afinidade pelo trabalho, contratou, então era uma empresa terceirizada que contratou, que terceirizou parte do seu trabalho, ou seja, a gente foi quarteirizado para fazer o resgate paleontológico. E indo para lá, a gente foi para procurar ossos de megafauna, né, dentes e ossos e etc. Só que a gente fez um levantamento bem extensivo ao longo do rio, né, descrevendo, inclusive, o perfil sedimentar dos sedimentos e das rochas sedimentares que afloram na beira do rio, na área que seria alagada. E o rio, naquele local, é o rio Telespires, é um afluente do rio Tapajós, que vai desaguar, por sua vez, no rio Amazonas. Esse rio ele era historicamente explorado para mineração, e a mineração fluvial ela acontece por dragagem. Então se instala uma barca flutuante, né, fixa, mas flutuante num certo local, que vai sugando o sedimento do fundo e tudo que tem no fundo, e parte disso às vezes contém ouro, né, ouro em porções pequenas, porque na região como um todo tem veios de ouro e tudo mais. E tudo isso vai sendo removendo o material do fundo do rio, e esse material, como o rio é bastante extenso, tem muita energia, esse material é bastante cascalhoso. Então, ao longo do rio, a gente fez o trabalho só na época seca, havia vários locais onde tinha o rejeito de dragagem, né? É dragado todo esse material, passa por um sistema lá de filtração, que eu não sei exatamente como é que é para remover o ouro, e vai acumulando uma pilha de seixos, cascalho e tudo mais. Então, certas porções do rio estavam cheias de rejeito de dragagem. Como a gente estava andando pelo rio de barco, né, com um barquinho a motor simples, motor de popa simples, a gente parava nesses rejeitos de dragagem para dar uma olhada, porque poderia aparecer algum osso, algum dente, algum fóssil assim. Mas aí a gente reparou que tinha certos blocos, certos cascalhos, certos pedaços de cascalho que eram um pouco arredondados, tinham um formato estranho, assim, que chamou um pouco a atenção, que eram bastante escuros, bastante pretos e pareciam estranhos, não era aquele típico seixo de rio. E a gente reparou,
E até que encontrou um deles, tinha um formato muito estranho, assim, aí eu bati os olhos, assim, de tanto enxergar concha na minha vida, né, já faz, sei lá, quase 20 anos que eu mexo com isso, já tenho o olho treinado para enxergar certas coisas, eu olhei, não, mas isso aqui é um pedaço de uma espécie de bivalve, que eu sei que existe na região, bivalve que é comum, quer dizer, mais ou menos comum na água doce, só que era o bivalve fechado, cortado, quebrado ao meio. Eu falei, não, mas isso aqui é um pedaço de castalha, né, o gênero. Aí eu fiquei impressionado, assim, estacionei, era um pedaço de castalha, só que tinha passado por esse processo de ferrificação que eu narrei. Então a concha estava perfeitamente preservada, né, a morfologia externa bem certinha, com as linhas de crescimento, tinha, assim, certas porções morfológicas bem preservadas, estava pela metade, claro. Daí a gente prestou atenção mais ainda nesses restos de cascalho, e encontrou vários, né? Tem alguns, eles não são tão uh, uh, esteticamente bonitos, mas também havia alguns que eram pelotas maiores que a gente decidiu quebrar e ver o que tinha no meio, desconfiando que fosse uma concreção, e de fato tinha folhas inteiras preservadas, assim, era uma bolota de um concreto de areia bem escuro, bem preto, castanho escuro, meio avermelhado às vezes, e quebrando abria bem certinho uma folha inteira, às vezes, preservada. E outras variações desse tipo de preservação. Mas a gente também tem um exemplo que eu não encontrei secundariamente, me foi doado, um material que são muitas conchas de molusco de água doce, muitas conchas de mexilhões de água doce, umas 30 mais ou menos, a maioria delas articulada com as duas valvas, algumas com as valvas fechadas, algumas com as valvas meio fechadas e ocas ainda por dentro, algumas preenchidas por sedimento e todas elas preservadas através dessa ferrificação. E elas são originárias do rio Toropi, que é um afluente do Ibicuí, né, do rio Ibicuí, lá do oeste do estado. A gente não sabe exatamente a idade, mas provavelmente é quaternário, porque elas são muito parecidas com a morfologia das espécies que existem ainda nesse local, e isso é foco de um trabalho que vai ser levado ao Congresso Brasileiro de Paleontologia.